Olá, amigos, aqui é a Rei. Estamos desta vez em um novo cenário. Eu trouxe vocês aqui pro meu quarto pra vamos mudar um pouquinho os ares, né? Eu resolvi gravar aqui hoje, ver como vai ficar. Se o vídeo ficar bom, ele vai ao ar, obviamente. E eu vim pra cá, mas eu trouxe junto comigo uma parte do cenário lá do escritório, que são as luzinhas, que vocês sabem que eu adoro. E eu resolvi trazer pra vocês a resenha de dois livros que eu li recentemente, que tem alguma coisa em comum ali, assim, mas bem pouco, mas eu vou conversar com vocês melhor sobre, que são Aladdin, nessa edição aqui da editora Zahar, que foi lançada este ano, e O Labirinto do Fauno, que foi publicado pela Intrínseca nessa edição super linda aqui, que eu já tinha mostrado pra vocês antes. São dois livros que eu li na última semana e eu achei interessante trazer pra vocês essas histórias aqui pro canal, porque são dois livros com adaptações cinematográficas. Aladdin inspirou várias adaptações, tanto para o cinema quanto para o teatro. Recentemente a gente teve o lançamento da live action com o Will Smith e tal, então esse livro, assim, já é um clássico. E daí o Labirinto do Fauno teve o caminho inverso, né? O livro surgiu do filme, na verdade. Guilherme Del Toro é o responsável pela história de Labirinto do Fauno, e a Cornelia Funke foi a escritora que pegou esse filme e adaptou ele para um livro, que é esse aqui. E esses dois livros aqui têm em comum, além dessa questão de terem, enfim, né, tido adaptações cinematográficas ali, eles também são duas experiências que eu tive inicialmente com o filme. Então eu primeiro conheci, né, a história de Aladdin pelo filme, principalmente o desenho da Disney, né, e o Labirinto do Fauno também eu conheci a história pelo filme, e assim que saiu o livro eu fiquei morrendo de curiosidade. Vou começar falando com vocês sobre Aladdin. Já aqui no começo do livro a gente tem uma introdução e uma apresentação de um escritor, que eu esqueci o nome dele, e ele vai falar assim sobre as muitas traduções do livro, sobre a história, sabe, de fato, de Aladdin, que tá presente a princípio aqui nas histórias das Mil e Uma Noites. Então eu trouxe esse box aqui pra exemplificar, porque é o que eu tenho. Mas Aladdin é uma das histórias contidas aqui nas histórias das Mil e Uma Noites, que Sherazade, que é a personagem aqui principal, pelo que eu entendo, porque eu ainda não li os livros, a Sherazade vai contar essas histórias para o sultão, se eu não me engano, e uma dessas histórias que ela apresenta para ele é do Aladdin. E parece que tem outras histórias aqui também que a gente já conhece, como por exemplo a do Alibaba e os 40 Ladrões. Então assim, são histórias que a gente de certa forma já conhece, porém a gente não conhece na íntegra, né, que é através dos contos das Mil e Uma Noites. Então muito disso vai ser tratado aqui na introdução deste livrinho da Zahar. Ele vai falar sobre as traduções, sobre como que as adaptações cinematográficas alteraram algumas questões da história em si. E, inclusive, uma das informações muito interessantes que é trazida aqui pra gente logo na introdução do livro é que ele não fazia parte originalmente dos contos das Mil e Uma Noites. Ele foi inserido por um francês, eu esqueci o nome dele, eu vou deixar aqui na tela porque eu realmente não me lembro, é Antoine alguma coisa, mas enfim, pra gente ver como a história não estava originalmente inserida em As Mil e Uma Noites e houve essa alteração, não por parte dos autores originais, afinal foram muitos anos depois, mas por esse francês, que a princípio, pelo que eu entendi, conhecia bastante dos contos ali das Mil e Uma Noites e aproveitou pra acrescentar esse daqui também. Uma outra coisa que também é trazido pra gente aqui nessa introdução é essa questão das adaptações pelas quais esse livro já passou, já sofreu, tanto pra dramaturgia, quanto pro teatro, quanto pra, inclusive, na música, sabe? Então, assim, foi uma história que foi sendo muito adaptada e principalmente no conto ali da Disney, né? Na adaptação que a Disney fez para o desenho da história, que fez, assim, algumas diferenças, sabe, na história, e que lendo o livro a gente percebe bruscamente, sabe, essas diferenças que foram feitas ali, como, por exemplo, a maior de todas, que me deixou mais chocada, é que Aladdin é chinês, gente. Eu fiquei chocada, porque assim, o filme todo se passa na Arábia, né? Tem aquela música lá toda icônica que assim, quando eu ouço já me remete muito à minha infância, a esse espaço, sabe, geográfico ali da Arábia, aquele clima super, sabe, seco, árido. Enfim, quando eu li caiu tudo por terra, porque esse livro mostra pra gente que o Aladdin, na verdade, nasceu na China. O livro vai apresentar pra gente então esse garoto, o Aladdin, que é um menino que assim não quer nada com a vida, ele só quer saber de brincar, de ficar na rua brincando com os moleques. E que o pai dele, que tem um ofício e quer passar esse ofício pro filho, mas o filho não tá nem aí, ele só quer saber de brincar.
ele não quer saber o ofício do pai pra poder continuar, né, ali o que o pai faz e pra ter alguma fonte de renda, sabe? Porque isso é algo também bastante trazido no livro, essa questão de ele não querer, tipo, não ter interesse. Inesperadamente, o pai dele falece e ele se vê sozinho com a mãe ali fazendo as costuras dela pra tentar, sabe, manter os dois, e nada do Aladdin querer fazer alguma coisa da vida, sabe? Até que aparece um cara que vê ele na rua, brincando com os garotos, chega pra ele e fala: oi, eu sou seu tio, seu pai era meu irmão, que não sei o que, como é que ele tá? E daí ele fala: não, mas meu pai morreu. E daí o cara fica bem triste ali, sabe, bem transtornado com a notícia e começa a visitar, sabe, o Aladdin e a mãe dele acha estranho que o pai dele nunca tinha falado nada sobre um outro irmão, mas esse cara que se diz tio do Aladdin quer muito ajudar ele, fazer com que ele se torne alguém na vida, sabe? Começa a vestir ele melhor, a levar ele para os lugares para conhecer mais sobre cultura, sobre escambo, sobre negócios de fato. E a mãe do Aladdin começa de fato botar fé nesse cara, de que ele seja de verdade o tio do Aladdin, afinal ele tá querendo o bem do rapaz, tá fazendo ali maravilhas na vida dele. E o menino vai super na onda do tio, né? Vai seguindo o tio, vai aprendendo novas coisas, vai se vestindo melhor e tudo mais. Só que o Aladdin e a mãe dele não sabem que esse tio, na verdade, é um mago que quer usar o Aladdin pra, sabe, interesses próprios. Tem um belo dia em que ele tá saindo com o Aladdin, sabe? Ele leva ele pra muito longe, pra um lugar muito distante. E o Aladdin descobre ali então que ele faz certas, sabe, certas bruxarias e abre bem no chão, assim, uma espécie de caverna e fala pro Aladdin descer, passar por dentro dos salões que tem lá no subterrâneo e trazer pra ele uma lâmpada. O Aladdin desce, vai lá então, pega essa lâmpada e na volta ali, quando ele tá voltando e pede ajuda do tio pra subir, o tio fica muito interessado na lâmpada, ele não quer ajudar o Aladdin, ele só fala: me dá a lâmpada, me dá a lâmpada, me dá a lâmpada, ele se recusa e o tio prende ele lá embaixo. E depois de 3 dias debaixo da terra, sem beber nada e sem comer nada, ele vai acidentalmente esfregar um anel que o tio tinha dado pra ele. Aí nisso que ele esfrega esse anel, surge um escravo na frente dele, um gênio que é um escravo, e que fala pra ele que ele pode pedir qualquer coisa que ele vai ser atendido. Daí ele pede pra sair de lá e o gênio bota ele pra fora. E aí então a gente tem uma outra coisa que não estava presente nessa história, né, da adaptação ali, que, por exemplo, pelo menos eu conheço, que é essa questão do anel, né, que o tio deu pra ele um anel e esse anel tinha a mesma magia da lâmpada que ele ainda não havia descoberto até então. Ele vai pra casa, ele volta pra casa tanto com a lâmpada quanto com outras pedras preciosas que ele nem sabia que era pedra preciosa porque ele era uma pessoa muito, vamos dizer assim, simples e humilde. Pra ele era um monte de vidro colorido e ele leva aquilo tudo pra casa, conta pra mãe dele aquela história louca e daí a mãe dele, quando ele chega em casa, que ela vai tentar limpar a lâmpada, ela descobre também que esfregando a lâmpada surge então ali um gênio escravo, né? Eles continuam então vivendo a vida deles ali, sabe, na simplicidade, sem pedir muito pro gênio, etc, só pra sobreviver mesmo, vão se virando como dá, até que chega o dia que a princesa, gente, eu não vou saber falar dessa princesa porque é um nome árabe, vou deixar aqui na tela também. Tem um dia que essa princesa vai até um balneário pra se banhar junto com as aias e os eunucos, né, da época. E o Aladdin aproveita a oportunidade pra poder tentar ver o rosto da princesa, porque todas as mulheres, lembrando, usavam, né, aquela burca, aquele véu no rosto. E ele vai então lá, ele acaba vendo o rosto dessa princesa, ele se apaixona por ela e ele passa a fazer de tudo pra conseguir se casar com essa princesa, pra conseguir ter a atenção do sultão pra poder se casar com a princesa. E a partir daí que ele passa a ser uma pessoa muito ambiciosa, ele usa o gênio pra tudo, sabe? Pra impressionar o sultão, conseguir ter a mão da filha dele em casamento, que é, né, a gente já conhece no caso ali, a Jasmine. E é essa basicamente a premissa da história, que tem, obviamente, muitas diferenças do conto da Disney. Eu li o livro esperando, né, ter suas diferenças, mas eu não tava esperando que fosse ter a maior de todas, como por exemplo, é na China. Eu não tô conformada com isso ainda, que o livro é na China. Eu achei muito positivo esse fato de o Aladdin não ser
um garoto perfeito, sabe? Ele ser essa pessoa com suas ambições, que tem ali os seus desejos e que foi uma pessoa que amadureceu com o tempo, de certa forma, porque era um garoto que não queria nada com nada e passou a ser um homem ali com seus próprios interesses. Também gostei bastante da relação dele com a mãe, né? A gente tem ali essa noção de que ele era uma pessoa próxima da mãe, que vivia junto com ela. Enfim, né? Os dois estavam sempre ali planejando as coisas juntos, de certa forma. Porém, o Aladdin é um homem egoísta. Ele cresceu e se tornou um homem egoísta que não se importa com mais nada além da própria vontade. Tudo que ele faz aqui, na verdade, é pra satisfazer a própria vontade, porque ele quer muito ter a princesa. Ele se apaixonou por ela. E naquela época a gente tem que pensar também que não tinha muito isso de sentimento, sabe? O pai escolhia o marido da filha e a filha ia casar com aquele cara porque o pai tinha escolhido, principalmente se o cara é o sultão, sabe? Se o seu pai é o sultão, filho, esquece. Você vai fazer o que ele tá mandando, porque além de ser o pai, ele é seu soberano. Então tem muito disso também, né? Mas eu achei o Aladdin muito, assim, egoísta, no sentido de que tudo que ele fazia era pra ele próprio, sabe? Era pra benefício próprio. Ele usava ali a magia do gênio tudo pra si mesmo e dificilmente, assim, uns momentos ou outros a gente via ele de fato ajudando as outras pessoas, usando esse poder pra melhorar a vida de outras pessoas e tal. Eu achei isso bem incômodo. Mas mais uma vez, nós estamos falando de uma história que se passa num tempo muito antigo, numa cultura completamente diferente, mas também, ainda assim, tem essa moral da história, né, sobre essa questão da gente ter os nossos desejos, as nossas vaidades e a gente ter nosso próprio, sabe, olhar muito pro nosso umbigo, de certa forma. Eu gostei muito da leitura, é muito rapidinha, lógico, né, como eu falei, é diferente ali da adaptação para o cinema, mas é uma leitura que vale muito a pena. E depois de ter lido isso aqui, eu fiquei ainda com mais vontade de fazer a leitura das Mil e Uma Noites, gente, mas é tão grande isso aqui, que eu não sei, talvez lendo um conto por semana, quem sabe, não sei, mas é um livro bem grande, né? Uma história bem grande. A história aqui do Aladdin, nessa edição da Zahar, tem 140 páginas, sendo que, sei lá, 40 páginas são introdução e apresentação e notas, né, desse escritor. Mas enfim, fica aqui a dica pra você que quer conhecer a história do Aladdin. Vamos falar agora de O Labirinto do Fauno, que é um livro, como eu falei, baseado num filme do qual eu gosto bastante. Mas assim, faz muito tempo que eu não assisto o filme, inclusive eu preciso assistir o filme agora depois que eu fiz a leitura. Mas eu fui lendo o livro com a expectativa de que eu fosse encontrar coisas diferentes aqui com relação ao filme, mas é basicamente a mesma história. Só que a autora usa uma escrita muito gostosa pra trazer essa história e fazer com que a gente sinta esse toquezinho de magia que existe no filme, sabe? O livro é basicamente, assim, um conto de fadas, mas é um conto de fadas bem sombrio. Ele se passa na Espanha, na região da Galícia, na década de 40, ali por volta de 1944. E além da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, acabou de acontecer ali também uma guerra civil espanhola, né? Teve todo um rolê político ali no contexto da Espanha em si, que dividiu muitas pessoas, e agora a gente acompanha essa personagem, que é a Ofélia, que é uma menina de seus 11 anos, se eu não me engano, ela é uma criança, e ela tá se mudando com a mãe dela tá grávida, e eles estão se mudando para um moinho, que é onde o marido da mãe vive. Na verdade, o marido da mãe, ele é um capitão do exército, e ele é um homem muito, muito, muito cruel, e elas duas estão se mudando para esse moinho porque a mãe dela tá quase tendo o bebê do cara. Então elas se mudam pra esse lugar e já no começo ali a Ofélia começa a ter contato com a magia da floresta, sabe? Ela já tem contato ali com o fauno, que é o labirinto do fauno, enfim. Com fadas, com seres místicos da floresta, e ela é uma menina que sempre leu muito, porque o pai dela, que era um alfaiate, ele sempre instigou muito ela, sabe, a ler, incentivou a leitura. Então ela é uma menina que acredita, sabe, na magia, acredita nos contos de fadas, etc. E ela acaba descobrindo ali, por essa magia da floresta, que ela é uma princesa muito tempo perdida ali do mundo subterrâneo e que agora ela foi encontrada e ela precisa realizar 3 tarefas para poder retornar para o mundo subterrâneo. E ela logo acredita que esse rei que tá procurando a filha muito tempo perdida é o pai falecido, e ela começa então a seguir ali os passos do fauno para poder realizar essas 3 tarefas e, sabe, sair desse mundo horrível que ela vive ali naquele momento, que tá separado pela guerra, que a mãe tá meio que deixando ela um pouco de lado para satisfazer as vontades do marido, que o próprio marido, assim, é uma pessoa péssima e que
sério, absurdamente cruel, e enfim, né, é disso que vai se tratar o livro e a gente vai acompanhar a Ofélia nessa jornada dela, que é assim, muito fantástica, muito surreal e muito legal também, gente. E o livro, gente, apesar de trazer toda essa questão de magia, de fadas e tal, essa coisa do conto de fadas mesmo, sabe, do sublime, assim, ele vai trazer muito do assustador, do bizarro. Tem criaturas aqui que aparecem no livro e que quem já assistiu ao filme sabe muito bem, que são assim, bizarramente, sabe, estranhas, assim, e apesar de tudo tão com esse teor, esse toquezinho de magia bem da floresta, sabe? Bem dos seres naturais mesmo, e é assim, é muito interessante. E foi bem retratado aqui no livro pela autora. Além disso, tem também todo esse contexto político histórico que a autora consegue passar aqui pra gente sem fugir muito do foco da história, que é a trajetória da Ofélia, sabe? Então, assim, tem muito dos dois, tanto do contexto político quanto da fantasia, sem uma coisa abandonar a outra, sabe? Então a gente vai ter ali muito desse momento da Ofélia tentando fazer as tarefas do fauno, tendo sucesso e muitas vezes falhando em outras. Aí tem também ali a problemática dela com a própria mãe, que tá tendo uma gravidez muito complicada. Tem esse padrasto dela, que é um homem absurdamente cruel e que ameaça o bem-estar tanto dela quanto da mãe, quanto de outras muitas pessoas que vivem ali no moinho junto com elas. Enfim, né? É um livro muito legal, é uma história, sabe, muito legal, que apesar de trazer esse toque de magia, essa questão, sabe, do sublime, vai trazer também essa parte que eu falei com vocês do creepy, do assustador. Então ele é um conto de fadas que não é exatamente para crianças, sabe? É uma coisa mais assim adulta, que tem cenas meio fortes, sabe? Porque esse padrasto dela vai fazer umas coisas ali que são descancaradas no filme e que a autora também traz aqui no livro, sabe? Ela foi muito fiel ao filme, ela não escondeu nem mascarou nenhuma das coisas bizarras e, assim, realmente cruéis que acontecem no filme, e eu achei isso bem positivo. A única coisa que eu tenho pra reclamar desse livro é que, assim, ele é um livro com a diagramação show pra ler, você lê, assim, muito rápido, mas, de certa forma, eu não me prendi tanto na história ao ponto de devorar ele em um dia. Eu levei dias pra ler esse livro, sendo que ele é muito curto. Ele tem um total de 310 páginas, sendo que a maioria é página com ilustração, tem muita página com diagramação diferente, tem muita página que é assim, totalmente preta, sabe, pra fazer a transição de um capítulo pro outro. Então assim, é um livro rápido, é um livro curto, mas eu não consegui mergulhar na história tanto, ficar tão presa na história ao ponto de, assim, devorar e terminar rápido, sabe? Isso me deixou bem, sei lá, desanimada, porque eu tava esperando devorar o livro, porque eu amo o filme, eu adoro a história, mas não aconteceu isso comigo, sabe? Eu não me envolvi tanto com a história ao ponto de terminar o livro rápido. E eu acho, inclusive, que eu prefiro o filme do que o livro. Lógico que, assim, tem as suas diferenças, né, entre um e outro. Aqui a gente tem umas espécies de contos no meio da história que fazem com que a gente compreenda melhor ali toda a questão da magia, do moinho, do lago que tem ali perto. Então, assim, é uma experiência que aproxima mais a gente da questão, sabe, da história em si. Porém, de certa forma, eu acho que ainda prefiro o filme, porque eu acho que o filme conseguiu fazer com que essa questão do conto de fada sombrio ficasse ainda mais latente, né? Obviamente porque tem toda essa questão visual, sabe? Mas não sei, talvez porque eu já tinha assistido ao filme antes de ler o livro, eu prefiro o filme. Pode ser, não sei, mas não descarta, sabe? Nada disso descarta o livro, nada disso diminui o livro e faz com que ele seja menos que o filme. Eu só preferi o filme, sabe? E era isso que eu tinha pra vocês hoje, gente. Espero que tenham gostado. Duas resenhas de dois livros que tem ali suas semelhanças e suas diferenças entre si. Caso vocês tenham gostado dessa resenha e tenham ficado interessado por algum dos livros, aqui embaixo no box de informações ficam os links para as compras. Se você comprar pelo meu link, você me ajuda com uma comissão pela qual eu já te agradeço desde agora. Se você gostou do vídeo, aproveita e deixa o seu curtir, comenta aqui pra mim se você ficou interessado em algum desses livros, se você já leu, se você quer ler. E é isso, se você é novo, aproveita e já se inscreve no canal pra gente se ver então no próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui, um beijão e até mais. Tchau, tchau!